Quero considerar com você hoje se é possível adorarmos a Deus em face de muitas privações que passamos e sofrimento, e até onde a nossa relação com Deus, a nossa adoração, ela está conectada a uma condição boa de vida, ou se nas necessidades nós podemos realmente perceber também que existe um cuidado de Deus. Porque a gente percebe que na entrega a Deus envolve um pouco de sacrifício, mas é um sacrifício racional, conforme está lá em Romanos, capítulo 12, o versículo 1 e 2, mostra a dimensão de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é por uma forma racional, em que a pessoa se vê consciente de que mesmo as privações elas não são capazes de impedir essa devoção, esse culto, essa entrega a esse Deus a quem ela deve e há de devolver a vida. Então é muito importante. Evidentemente, isso quer dizer que o sacrifício ele traz para nós, adoradores, uma condição de reflexão diante de um sacrifício tanto na dor, uma forma em que a gente percebe até aquilo que foi realizado por nós, por meio de Jesus, que foi a crucificação dele, quando também ele sofreu em nosso lugar. E a mente do cristão, daquele que está regenerado, que realmente está preocupado de forma intencional, agradado, orar a Deus, ele vai buscar entender o desconforto da vida e aqueles elementos perturbadores que tentam tirar o foco dessa maior necessidade do homem, da relação realmente viva, constante com o Deus Criador, na expressividade de um culto, de uma total entrega, de total dependência de Deus, e até mesmo no momento em que não compreendemos todas as coisas. Quando a gente para pensar em Jó, que é um exemplo do homem que adorou a Deus mesmo face às perdas, ao ponto dele expressar dizendo que nu vi a este mundo, nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando lemos ali aquela narrativa bíblica, a gente percebe que Jó desconhecia todo o propósito de Deus em tudo aquilo que estava acontecendo. Mas mesmo assim ele louvou a Deus, glorificando a Deus diante desse total abandono familiar, dos amigos e do seu próprio estado no qual ele podia pensar, porque está naquele jeito doente e fragilizado, mas ele permaneceu ao ponto de dizer: porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará entre as nações. E ele ainda afirmou dizendo: eu quero que isso seja escrito de tal maneira que, num lugar em que as pessoas possam ver, escrito de tal maneira que não se apague, ali com muito, com bastante realce, para que as pessoas vejam que é possível ser um adorador diante das lutas do sofrimento. A Bíblia nos fala que havia um homem na cidade de Urs, muito rico, temente a Deus, e ele desviava-se do mal, que era Jó. Contudo, muitas catástrofes aconteceu com ele, o impedindo de sentir realmente toda a realidade, de entender toda a realidade que o estava envolvendo, dado o cuidado que ele tinha na sua relação com Deus. Ao ponto, quando ele estava celebrando com os filhos, logo após os filhos irem embora, ele sacrificava dizendo: porventura pode ser que meus filhos durante todo o festejo tenham pecado, então agora eu me coloco como mediador, intercessor em favor deles. Olha a beleza, como que era a vida de Jó. E tudo parecia que estava desaguando, porque até a própria mulher não conseguiu solidarizar com ele. Mesmo assim, ele ainda não desviou da sua intencionalidade, que é adorar a Deus. As perdas foram dolorosas,
uma dor muito grande, um sofrimento muito grande, e a única atitude que ele teve como servo de Deus, mesmo tendo aquelas perdas terríveis, ele de uma maneira impressionante, incompreensível humanamente falando, em meio a tudo isso, ele se coloca dizendo que bendito seja o nome do Senhor que deu e tomou. Mas ele tem uma consciência. Eu vim nu e voltarei nu. Então essas coisas são todas secundárias. Agora é impressionante que essas perdas, elas fazem parte da nossa vida. Essas perdas, elas promovem uma aprendizagem, ou seja, nós crescemos com essas perdas. Jó continua adorando mesmo diante de toda essa situação. Ele se tornou submisso aos acontecimentos, crendo que Deus conhecia essa dimensão na qual ele estava. E ele Jó continuou adorando a Deus. Ele tinha convicção disso. Então nós precisamos refletir que vida com Deus não é para ter um bem-estar aqui não, muito pelo contrário, nós até aprendemos a gerir melhor nossa vida física, espiritual, emocional, mental e material, econômica. Mas existem coisas que estão fora do nosso controle, nós não temos como determinar o fim, o definitivo. Então nós precisamos refletir sobre isso. E para ser um adorador, nós temos que entender as circunstâncias que nos envolvem, tanto as favoráveis como desfavoráveis, de maneira que em todo momento, seja qual for a situação, essa esperança que nós alimentamos, ela nunca se definhará, ela não acabará. É interessante que Jó recebeu a visita dos amigos dele para consolá-lo e eles não conseguiram, dado o sofrimento que Jó se encontrava. A única coisa que eles conseguiram fazer é tornar-se acusadores, porque disseram para Jó que era por causa do pecado de Jó que ele estava naquela situação. E isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque numa situação de sofrimento, uma pessoa que sempre expressou fé em Deus, convicção, e tem um respaldo do legado, da qualidade de vida socializada na sua comunidade, na sua família, quando passar por uma situação de angustiante, de muito sofrimento e até de coisas assim que a gente não consegue entender, nós não podemos ser acusadores, porque nós temos que ser vendedores de esperança, nós temos que exortar as pessoas a permanecerem na fé, na certeza de que enquanto estamos no mundo, nós estaremos sofrendo. Nós não temos um culto para aplacar a ira de Deus, não. O que nos acontece não vem como um chicote, como um castigo, não. Vem como, na verdade, uma forma didática que Deus usa para amadurecer o nosso caráter e nós crescermos na fé. A ideia de aplacar a ira de uma divindade era comum no mundo pagão, politeísta. Mas nós, na nossa relação com Deus, nós não podemos ter essa ideia de que alguém está sofrendo por causa dos seus pecados. Certas decisões sim nos levam aos sofrimentos, mas nós podemos pensar como regra essa situação. Entre o povo de Deus, algumas vezes foi aplicado exortações corretivas, uma justiça instrutiva, não apenas punitivas, para que eles pudessem perceber o caminho que eles estavam tomando e retornarem para o caminho de Deus. Nós vemos o rei Davi adotou essa prática depois de provocar a ira de Deus na realização de um censo, quando ele fez algo que não agradou a Deus, por causa que ele começou a ficar muito soberbo, dado as conquistas. Então agora ele edifica um altar e ele pede a Deus perdão pelo grande pecado que ele havia cometido. Jó, mesmo diante do sofrimento, ele oferece a Deus o seu culto, a sua adoração. O texto diz que Jó fazia assim continuamente. Ele
ele adorava, ele era um adorador a Deus, submisso à vontade de Deus. O povo de Deus no deserto tinha muita dificuldade para entender os desígnios de Deus, por causa dos grandes sofrimentos passados, por causa da desobediência e das escolhas que fizeram. Mas Deus lhe deu água doce, água potável. Deus recebeu deles expressão de culto também, expressões de culto ali no deserto. Ou seja, havia um relacionamento. Um relacionamento em que Deus tornou aquele deserto uma universidade para que o povo aprendesse a confiar, depender e, sobretudo, ser um povo guerreiro, um povo resiliente, um povo capaz de enfrentar as lutas. Jó adora a Deus, submisso a seus desígnios, a seus propósitos, ao ponto de dizer: temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? A concepção nossa de mal, ela se insere dentro de um contexto em que tudo tem seu princípio e fim. É todo ele mensurável, ele é físico. Mas na dimensão de Deus, o mal não nos alcança mais, porque definitivamente nós estamos debaixo do poder e da mão de Deus. Nós estamos seguros por aquele que tem a vida nas suas mãos, poder para dar e tirar a vida. Então nós não precisamos temer mais. A adoração, então, ela é uma consequência prática de uma experiência que cada um tem com Deus, com a sua grandeza, e numa compreensão de que Deus, ele nos socorre em nossas fragilidades e nos ensina a humilhar e nos ensina a viver de forma harmônica, de forma coerente, transparente, dentro de uma realização, aprendendo a lidar então com essas oscilações de um homem que tem capacidade para muitas coisas, mas diante da grandeza do cosmos e de toda a realidade da vida ele treme, ele se reduz a nada, sem a dependência de Deus. A adoração, ela cria uma identidade para o adorador, de tal maneira que ele se sente alguém conhecido e reconhecido por Deus. É o que cada cristão deve entender quando ele pensar na adoração, que deve estar de forma muito simétrica com o sofrimento. Ou seja, aprendendo a ser feliz no sofrimento e aprendendo a sofrer, buscando aquilo que nós chamamos de estar num lugar em que a felicidade se faz presente, porque não queremos sair dela. E estar neste lugar é estar com Deus. Por quê? Porque nós devemos mostrar a todos que a grandeza da nossa vida está no momento que nós estamos junto com Deus. É quando nós eliminamos os momentos fúteis da vida, vãos, aquela coisa que não realiza, não satisfaz o coração do homem. Isso primeiramente tem que ser eliminado, desprezado, porque compõe as nossas inclinações, nossas paixões, mas não trazem satisfação. E nós, como adoradores, não apenas fazemos parte de um grupo, de um local, de uma comunidade, mas nós temos, na verdade, uma condição, uma disposição para nos envolver numa entrega total, plena com Deus, tendo consciência de que, por meio do nosso sofrimento, por meio da nossa capacidade de refletir as experiências e tirar bom proveito de tudo, ao ponto de sabermos que quando estamos em Deus, nós nunca perdemos, porque com tudo aprendemos. Quem aprende com tudo, nunca perde nada. A vida nos ensina desta maneira, ser um adorador fiel a Deus diante de todas as lutas, sofrimentos e perturbações aqui no mundo, é uma condição para aquele que realmente quer perseverar na fé, na certeza de que bem-aventurado é aqueles que são chamados para o reino de Deus. Jesus falou que a estes pertence o reino, e Deus revelará a sua glória, o seu poder.
Maravilha é sermos adoradores diante de todas as lutas e de todos os sofrimentos. Que Deus renove a minha, a tua, a nossa força, e num propósito de uma intencionalidade de agradar a Deus, possamos viver sempre como adoradores, sempre com fogo aceso, nunca deixando faltar combustível, mas sempre alimentando a nossa adoração com a fé que se nutre nas promessas do nosso Deus, um Deus vivo, santo, que nos resgatou para si mesmo e hoje nos abraça diariamente para nos fazer perseverante até o dia definitivo.